Olá pessoal, vamos para mais uma aula. Nosso tema de hoje é o capítulo 11, trigonometria no triângulo retângulo. Para começar, vamos relembrar um pouquinho sobre o assunto anterior, sobre triângulo retângulo. O triângulo retângulo recebe esse nome porque um dos seus ângulos possui a medida de 90 graus, ou seja, é um ângulo reto. Sendo um dos polígonos mais estudados na geometria plana, foi possível perceber algumas relações entre os ângulos e também entre os lados dessa figura. O Teorema de Pitágoras, por exemplo, foi desenvolvido depois da percepção de que existe uma relação entre as medidas do lado do triângulo. Assim, conhecendo as medidas dos dois lados do triângulo, é possível calcular o valor do terceiro lado pelo Teorema de Pitágoras, que diz: a soma do quadrado dos catetos é sempre igual ao quadrado da hipotenusa. Além do Teorema de Pitágoras, que a gente viu nas aulas anteriores, é muito importante também o estudo da trigonometria, que são desenvolvidas razões entre os lados do triângulo, conhecidas como seno, cosseno e tangente. Por intermédio dessas razões, percebeu-se que existe uma proporção entre as medidas dos lados do triângulo retângulos que possuem ângulos iguais. O Teorema de Pitágoras diz o seguinte, vamos relembrar aqui. A partir desse teorema, é possível, então, perceber a medida dos lados. Vamos relembrar aqui. A partir desse teorema, é possível descobrir qualquer valor desconhecido. Vamos pensar aqui, o valor desconhecido está na hipotenusa. Por que eu sei que o valor desconhecido está na hipotenusa? Porque a hipotenusa, tá vendo rosa aqui? É sempre que está de frente ao ângulo reto, ou seja, ao ângulo de 90 graus. E os demais, que é esse verdinho, e esse azulzinho, são os chamados catetos. Então, a hipotenusa, que é de frente ao ângulo, é x. Os catetos é 8 e 6. Utilizando o Teorema de Pitágoras, vamos ter que 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado é igual a x ao quadrado. 6 ao quadrado é 36, mais 8 ao quadrado é 64, igual a x ao quadrado. 36 mais 64, igual a 100. O x ao quadrado vai passar para o outro lado como raiz, né? Porque a operação inversa da potenciação é a radiciação, ou seja, e fica raiz de 100. Raiz de 100 é igual a 10, ou seja, o x aqui vale 10. Então, eu encontro os valores desconhecidos no triângulo retângulo, ou seja, o valor de um lado, apenas pelo teorema, pela aplicação do Teorema de Pitágoras, como foi feito agora. O nome trigonometria já remete ao seu objeto de estudo. Tri quer dizer 3, gono, ângulo, metria, métrica ou medida. Então, é o estudo do ângulo e da medida. 3 ângulos, 3 medidas, né? Sendo assim, a trigonometria é a área da matemática que estuda a relação entre as medidas dos ângulos do triângulo e aqui vamos se ater, então, a esse estudo. Como eu disse, a hipotenusa é sempre o que está de frente ao ângulo reto. E os outros que são encontro, né, que forma a vértice do ângulo reto, do ângulo 90, os catetos. Aí a gente vai ligar agora a questão do cateto oposto e do cateto adjacente. Se a gente estiver trabalhando com o ângulo alfa, certo? O oposto está de frente a ele e o adjacente é o que faz o vértice com ele. Se a gente estiver trabalhando o ângulo alfa aqui, ó, o alfa aqui, porque esse aqui é o beta, perdão, esse é o beta e esse aqui é o alfa. Se a gente estiver trabalhando com o alfa, então o cateto oposto é o que está de frente com ele, certo? E o cateto adjacente é o cateto que forma o vértice desse ângulo, certo? Então,
Como vimos, a hipotenusa é o lado que representa o segmento AB, que está de frente ao ângulo 90 graus. O cateto, se a gente estiver trabalhando com o cateto beta, o B até o C é o adjacente e de A até o C é o oposto. Se a gente estiver falando com o alfa, o B até o C é o oposto e do A até o C é o adjacente. Então, a relação do cateto adjacente e oposto vai depender do ângulo em que você estiver trabalhando. Razões trigonométricas, vamos relembrar. Entendendo cada parte do triângulo, já é possível compreender tais razões. O A aqui é a hipotenusa, o B aqui são catetos e o C aqui são catetos. Se a gente trabalhar aqui com θ, né, esse ângulo aqui, a gente vai ver que o B é o cateto oposto e C é o cateto adjacente. Trabalhando com isso, a gente vai trabalhar o seno. Seno é igual à medida do cateto oposto dividido sobre a hipotenusa. O cosseno é a medida do cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é a medida do cateto oposto, que é o B aqui, sobre o cateto adjacente, que é o C, certo? Essas são as razões trigonométricas que a gente vai estudar ao longo desta unidade. Veja um exemplo para a gente trabalhar aqui. Quais são as informações que eu tenho? Para mim, eu tenho esse cateto e esse cateto. Eu não tenho valor de hipotenusa. Se eu não tenho valor de hipotenusa, o único ângulo que eu posso trabalhar é a tangente, né? Logo, a tangente é a medida do oposto sobre a hipotenusa, que é 11 sobre 9. E o do C, do ângulo C, é 9 sobre 11, certo? Nesse exemplo 3 aqui, a gente vai trabalhar o seno de P, o seno de R, o cosseno de P e o cosseno de R. Trabalhando, a gente vai ver que cosseno de P é a medida do cateto oposto sobre a hipotenusa. Nossa hipotenusa é o 13, tá vendo? Porque é de frente ao ângulo de 90. Portanto, o cateto adjacente é 12 e o cateto oposto é 5. Então, vai ficar 5 sobre 13. O seno de R, certo? É medida do cateto oposto sobre hipotenusa. Então, é 12 sobre 13. Cosseno, medida do cateto, vamos trabalhar aqui com P, ó. Medida do cateto adjacente sobre hipotenusa, 12 sobre 13. E o do R é cateto oposto, que é esse lado aqui, ó. Cateto oposto, não é? O oposto aqui, ó. Aqui é seno, perdão, tô falando de cosseno. Cosseno é o adjacente sobre hipotenusa. Então, é 5 sobre 13. Também nesse estudo, a gente vai trabalhar os ângulos notáveis. Os ângulos notáveis é o de 30, o de 45 e o de 60, certo? E a gente tem que aprender essa tabela. Eu vou falar aqui uma linguagenzinha para ver se vocês conseguem lembrar.
Na linha, a gente coloca os ângulos 30, 45 e 60. Nas colunas, a gente trabalha a razão seno, razão cosseno e razão tangente. Então, a gente trabalha assim, ó. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente, ela é diferente. Vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. A gente pode até fazer uma musiquinha, e tem uma musiquinha para esse tipo de coisa. Não vou cantar porque não dá, né? Mas fica para a próxima. Ou então em sala de aula. Vamos lá? Então, para a gente aprender essa tabela, tem essa tática que a gente pode cantar essa musiquinha pelo Jingle Bell, certo? Jingle Bell. Vamos a um exemplo que dá no nosso livro didático. De um ponto de observação localizado no solo, vê-se o topo de um edifício sob um ângulo de 30 graus. Aproximando-se 50 metros do prédio, o ângulo de observação passa a ser de 45 graus. Então, determine a altura do edifício, a distância do edifício ao primeiro ponto de observação. Quando a gente observa essa imagem aqui, ó, o que é que a gente tem? O primeiro ponto de observação, 30 graus, e quando a gente anda 50 metros, a gente observa o segundo ponto de observação. Então, eu peguei essa imagem e transformei ela aqui, ó. Observe que nosso ângulo de observação é esse, que está circulado, e de A até B, ou seja, o ponto de segunda observação, 45 graus, é 50 metros. De B até C, eu não sei, é um valor desconhecido. E de C até o D ou T, ou, né, a altura do prédio, né, é H. E a hipotenusa, a gente não sabe isso. Então, isso aqui é nada mais nada menos do que um retângulo, né? Um triângulo retângulo. Que a gente tem o cateto oposto, que está de frente ao ângulo que a gente está trabalhando, e o cateto adjacente, que faz encontro, faz a vértice com o ângulo que a gente está trabalhando. Então, vamos iniciar falando no triângulo retângulo. Vamos começar por... A gente sabe que se a gente tem cateto adjacente, tem informação de cateto oposto, então a gente só pode trabalhar com tangente, né? E a tangente de 30, pelo que você está vendo aqui na nossa planilha, né? É raiz de 3 sobre 3. Então, a gente vai lá montar o nosso problema. Tangente de 30 é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto adjacente é 50 mais x. Logo, a gente substitui tangente de 30 por raiz de 3 sobre 3. E tudo isso igual ao que a gente já tinha, h sobre 50 mais h, né? Por que h? Porque esse valor aqui, ó, esse triângulo aqui, né? Se aqui é 45, aqui também é 45, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. E aqui eu tenho 90, 45 e 45. Se a gente já sabe que esse valor aqui e esse valor aqui são do mesmo tamanho. Por isso que onde tem x eu coloquei h. Então, vamos manipular as informações. Fazemos a multiplicação por x, né, cruzada, e obtemos o seguinte, que raiz de 3 vezes 50 mais h e 3 vezes h. Mais para frente, a gente observa que 3 raiz vezes 50, né, e raiz de 3 vezes h, certo? Essa manipulação é importantíssima, né, que é a distributiva,
que a gente vai encontrar um pouquinho mais na frente. O que foi que a gente fez? Já que a gente multiplicou, né? A gente fez essa multiplicação, a gente passou o H raiz de 3 para este membro aqui, né? Que ele estava positivo, passou negativo, que é para H, trabalhar com H. E montamos ele na distributiva. Observe bem aqui, ó. E aí, ele agora, né? O nosso valor, que é H que a gente quer encontrar, esse valor que está dentro de parênteses vai passar o quê? Ele está multiplicando, ele vai passar o quê? Dividindo, tá aqui ele, ó. Então, fica H igual a 50 raiz de 3, dividido por 3 menos raiz de 3. H, a gente observa aqui que o que eu fiz aqui foi trabalhar com álgebra, né? As informações de álgebra. Então, se eu tenho uma raiz aqui, eu posso simplesmente multiplicar pela mesma valor de baixo, pelo mesmo valor de baixo, só que mudando apenas o sinal. Esse aqui é negativo e passa a ser positivo. A gente estudou isso no 9º ano, né? E aí a gente percebe que isso aqui dividido por isso aqui é 1, certo? Então, vamos aqui para cima, ó, que eu botei o cálculozinho. Então, isso aqui vezes 1 é a mesma coisa que isso aqui, certo? E aí, o que é que a gente vai fazer agora? Aqui embaixo, eu posso transformar em uma distributiva. Perceba que 3 é a mesma coisa que raiz de 3 vezes raiz de 3. Que raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3, raiz de 3 vezes 3, raiz de 9, 3. Então, o que eu tinha aqui, eu transformei nisso aqui. E vou multiplicar a raiz de 3 vezes menos 1, aí fica a raiz de 3, tá vendo? Então, o que eu posso ir, eu também posso voltar na matemática. Esses aqui são opostos, né? Estão multiplicando entre si, então eu posso cortar, né? E simplificar essa nossa fração. Então, vai ficar 50 sobre raiz de 3 menos 1, né? E aí, o que é que eu vou fazer agora? Mais uma vez, usar essa mesma ideia aqui, ó, do sinal oposto. Aí, eu multiplico 50 dividido por raiz de 3 mais 1. Raiz de 3 menos 1 multiplicado por raiz de 3 mais 1. Eu tenho aqui produto notáveis. Então, eu vou trabalhar com produto notáveis. Então, o que foi que a gente fez? Transformou raiz de 3 vezes raiz de 3 ao quadrado. Menos, como são opostos, né? Não precisa eu multiplicar aqui, porque eles vão se anular. Então, a diferença de produto, eu posso pegar o primeiro membro, multiplicar pelo primeiro membro, o segundo membro, multiplicar pelo segundo membro. E observar que vai ficar menos, né? E aí, eu tenho 3 dividido, raiz de 3 elevado ao quadrado é 3, que eu corto esse daqui com esse aqui, fica 3. E 1 ao quadrado é igual a 1. 3 menos 1 igual a 2, certo? Então, 50 dividido por 2, raiz de 3 mais 1, né? É dividido por 2, então 50 eu posso dividir por 2, vai ficar 25. Raiz de 3 mais 1 eu repito, então por isso que a gente chega aqui, ó, voltando para cá, ó. Então, H é 25 vezes 1 mais raiz de 3. Quando eu faço esse cálculo aproximado, eu obtenho 68,3. Isso aqui se faz numa calculadora científica, mas também se faz trabalhando e manipulando as questões matemáticas. Então, vamos lá. A altura do edifício, então, é 68,3 metros quadrados. Então, descobrimos o valor de H, ou seja, a altura do prédio. A gente agora vai descobrir a distância do edifício do primeiro ponto de observação, ou seja, essa distância aqui para cá e essa distância, né, do segundo ponto. Então, vamos lá. A distância pedida é de A até C, observe aqui, ó, certo? Então, é 50 mais X. X a gente já descobriu que é o mesmo que H. Então, onde tem H, eu vou substituir pelo valor. H a gente não sabe que HX é igual a H, e H já tem o valor, que é isso aqui.
Então, eu vou substituir. Onde tem x, eu coloco. E aí, eu manipulo as informações. Fica 50 mais 25, parêntese, 1 mais raiz de 3, fecha parênteses, é igual, né? Aí faz a distributiva, né? 50 mais 25, depois faz a distributiva, multiplica e tudo, e manipulando as informações, a gente obtém que esse valor é 118,3, ou seja, a distância do edifício, primeiro ponto de observação, é de aproximadamente 118 metros, 3 metros, certo, gente? É assim que a gente consegue responder um problema igual a esse. Agora é com vocês. Realizem todas as nossas atividades solicitadas para este capítulo e até a próxima aula.